filas de viaturas que vinham nesta bomba como única solução para reabastecimento foi o ambiente que a nossa equipa de reportagem captou na manhã desta terça-feira. Há quem, não suportando a enchente, olhava os vizinhos distritos de Gondola e Manica como alternativas. Não há combustível, toda a cidade está sem combustível. Só de manhã tinha uma bomba aí, mas a bicha lá é muito longa. Estamos sem combustível. E neste momento qual é a alternativa? Agora só pensar só arranjar uns minutos, pegar a botija e comprar combustível. Lá onde existe calhar Gondola ou Manica. A única bomba que tem combustível é aqui só. Porque estamos precisando querer combustível, a arrasca mesmo toda a cidade. Até toda a maioria mandar parar os veículos. Sobre o assunto, abordado pela STV, o diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia diz não ter dúvidas que pode tratar-se de má gestão dos operadores que esperam que o estoque disponível termine para requisitar outro. O estoque tem que ser reposto antes de terminar todo o combustível no depósito. Não é? E, infelizmente, muitos operadores têm essas características de repor o estoque depois de ver que está quase no fim. Até a hora do fecho desta reportagem, a STV soube que 5 das 7 bombas disponíveis em Chimoio já tinham combustível, o que reduziu a procura pelo produto. A Renamo acaba de garantir, através do seu líder Afonso Dhlakama, que irá concorrer nas eleições intercalares que terão lugar em Nampula, na sequência do assassinato do edil daquele município, no princípio deste mês, Mahmoud Amoura. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, garantiu nesta terça-feira à STV que o seu partido irá participar nas eleições intercalares do município de Nampula. Dhlakama fez estes pronunciamentos na sequência da aprovação da realização de eleições intercalares em Nampula por parte do Conselho de Ministros nesta segunda-feira, dado o impedimento permanente do edil local Mahmoud Amoura, assassinado no passado dia 4 de outubro. A Renamo vai concorrer e vai ganhar e sem dificuldades. E governar bem aquele município, aquilo em Renamo. Até porque o Amoura ganhou como boleia, porque Renamo não concorreu às eleições de 2006. E as pessoas, que membros da Renamo, que a população que não queria ser limpo daquela cidade, olharam para que votaram, não é porque foi uma corrida mesmo. Vamos vai preparar o seu candidato e candidatar-se e vamos fazer campanha e vamos ganhar para governar bem para aquelas populações que merecem esta boa governação daquela cidade de Nampula. Refira-se que o governo vai notificar a Comissão Nacional de Eleições para propor a data da realização da eleição intercalar, numa altura em que faltam apenas um ano para a realização das 5ª eleições autárquicas na história do país. O MDM também garantiu hoje que irá participar nas eleições intercalares de Nampula. Contudo, o seu presidente teceu críticas ao apertado calendário eleitoral. Eu penso que as eleições intercalares, apesar delas ocorrerem numa situação extremamente difícil do país, extremamente difícil em termos de calendário do processo eleitoral, como pode imaginar que para o primeiro dia de março foram convocadas o processo de recenseamento eleitoral. E havendo neste momento eleições intercalares, significa que a Comissão Nacional de Eleições tem que se preparar para a atualização, eventualmente seja esse o procedimento. E depois temos todo o processo de recolha de assinaturas, as campanhas e outros procedimentos legais. Devem imaginar quando é que terão lugar essas eleições intercalares, tendo em conta que as eleições municipais estão convocadas para 10 de outubro. Portanto, é um calendário extremamente apertado, mas o governo fez o seu papel de comunicar, a existência de eleições intercalares. Então vamos esperar a convocação dessas eleições e o MDM naturalmente vai se preparar para todos os efeitos, participar e continuar a governar Nampula como está a governar. O Movimento Democrático de Moçambique não teme nada, portanto nós estamos conscientes de que nessa participação política em Moçambique há vários caminhos sinuosos. A vida não é fácil, há sempre dificuldades inerentes de interpretação de lei, há dificuldades inerentes à ação política, há muito interesse em Nampula, nós estamos preparados para Nampula.
Seguimos com outras notícias. O provedor de Justiça, José Abudo, foi hoje ao Parlamento apresentar o seu informe anual. Mais uma vez, o provedor diz que há instituições que continuam a teimar em não responder às suas solicitações de informações ou respostas a petições dos cidadãos. No topo da lista de instituições incumpridoras estão os tribunais e as procuradorias. Pelo 5º ano consecutivo, o provedor de Justiça foi ao Parlamento apresentar o seu informe anual, aliás, o seu último informe, uma vez que está em final de mandato, por sinal o primeiro de um provedor de Justiça na história do país. José Abudo diz que o último ano não foi fácil, porque há instituições públicas que teimam em não acatar as suas recomendações. Alguma parte das autoridades públicas responde fora do prazo fixado após o ofício de insistência de pedido de resposta. E outra parte opta pelo silêncio absoluto e até mostrando indisponibilidade na participação quando o provedor de justiça, em sede de mediação, promove reuniões entre elas e os queixosos. No topo das instituições encobridoras estão os tribunais e as procuradorias, que mesmo com pedido de intervenção dos respectivos conselhos superiores, nada muda. Conclui-se pela existência de pedido de informação aos tribunais comuns e tribunais administrativos de todos os níveis e das procuradorias da cidade de Maputo e dos distritos da Machava, de que não se obtém resposta há mais de 2 anos, 1 ano e meio, 8 meses, etc., mesmo com pedido de insistência. O provedor apresentou ainda as estatísticas dos cidadãos que procuraram sua intervenção no último ano. Dirigiram-se ao gabinete do provedor de justiça 610 cidadãos, dando conhecimento de factos ou expondo situações dos quais se traduziram em petições e queixas. José Abudo disse ainda haver enormes desafios para o cumprimento da Lei de Probidade Pública e do direito de acesso à informação, apesar de ter realizado campanhas de sensibilização dentro das instituições públicas. Continuar a consciencializar os servidores públicos para a disponibilização e divulgação de informação de interesse público e assegurar o respeito pelos prazos fixados na lei através de palestras, fóruns, spots publicitários, entre outros. Assegurar o registro e arquivamento de documentos para facilitar a sua localização. O provedor de justiça queixa-se ainda de não dispor de condições técnicas para cumprir cabalmente com as suas atribuições, por não dispor ainda de um quadro de pessoal técnico suficiente. Os deputados das bancadas da oposição exigem a aprovação pela Assembleia da República de uma resolução legislativa que obrigue instituições a cumprirem com recomendações do provedor de justiça e sanções em caso de incumprimento. Por sua vez, a Frelimo encorajou ao provedor para continuar com recomendações. Nada mais nos resta para acreditar que um número considerável de titulares dos órgãos dos poderes públicos sente-se bem confortado com arbitrariedades, abusos, ilegalidades e injustiças, posicionando-se dessa forma em confronto com o princípio atuar em obediência à lei e ao direito. Por isso, propomos equidistância, pelo que aprovemos uma resolução à luz do número 7 do artigo 203 do Regimento da Assembleia da República que obrigue o cumprimento das recomendações do provedor de justiça, porquanto instam a reposição da legalidade e da justiça. A lista dos que não obedecem às leis nem respeitam a figura do provedor de justiça e muito menos o Estado moçambicano é longa e inclui figuras por nós demasiadamente conhecidas como sendo o presidente do Conselho Municipal da Matola, o presidente do Conselho Municipal de Maputo, o presidente do Tribunal Administrativo e a presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Os governantes e demais titulares de órgãos de soberania, incluindo juízes, recusam-se a cumprir a lei e mandam passear nada mais, nada menos o próprio provedor de justiça. Sendo assim, solicita esta bancada, a bancada do povo, que Sua Excelência, a Senhora Presidente
da Assembleia da República encete de imediato todas as diligências necessárias para que esses incumpridores, desobedientes e fora da lei possam ser responsabilizados política e criminalmente para o bem da democracia e de nosso Estado de Direito. No que diz respeito às irregularidades que se verificam nas instituições públicas, encorajamos o provedor da Justiça a continuar a emitir recomendações aos órgãos competentes, com vista à correção dos atos ou omissões ilegais ou injustos dos poderes públicos. Excelências, congratulamos o Governo pelo esforço que tem empreendido, pois, no período de 2016 a 2017, o orçamento alocado ao Gabinete do Provedor da Justiça aumentou em mais de 50% em relação ao anterior. A Etiópia quer fortalecer a cooperação com Moçambique no setor da agricultura. Hoje, o vice-primeiro-ministro etíope manteve o encontro com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, onde discutiram a implementação de acordos existentes entre os dois países. The time the two countries reached a general agreement at government levels and peoples to peoples level. Based on that agreement, now we discussed on how to materialize that general agreement and how to make it practical in different aspects. And the Prime Minister is very keen and committed to strengthen the one and to extend that agreement. And again, on how to have functional ministerial commissions between the two countries and on how to strengthen cooperation on agriculture, on livestock and other experience sharing in this regard. That was very fruitful and productive. Em Manica, nesta fase de campanha de fiscalização à faturação, a autoridade tributária diz que, além de agentes econômicos, vai privilegiar a sensibilização dos compradores a exigir a emissão de faturas para maior arrecadação de receitas para os cofres do Estado. Sensibilizar os agentes econômicos a emitirem as faturas, sensibilizar a população, os compradores, assim como os vendedores, na emissão e na exigência da fatura, observando aquilo que são as regras da emissão de fatura, de acordo com o nosso Plano Nacional de Contabilidade. Manuel 15, delegado da Autoridade Tributária em Manica, fez este pronunciamento momentos após escalar alguns estabelecimentos comerciais no quadro do lançamento da campanha de fiscalização à faturação para o último trimestre do ano. Já os operadores econômicos prometem responder positivamente ao desafio do governo, que nesta parcela do país passa pela arrecadação para os cofres do Estado de 2.000 milhões de meticais até o final do ano. Se nós emitimos todos a fatura, vamos ajudar a que o Estado também tenha uma quota parte da tal faturação necessária. Mostrar mesmo, então, turismo sempre para fazer respeito àquilo que o Estado vai fazer mesmo. O governo da província de Sofala já reagiu ao caso de marinheiros estrangeiros que estão em greve há cerca de um mês no Porto da Beira, dando prazo de 5 dias ao agente para o pagamento dos salários em atraso. A decisão foi tomada nesta terça-feira depois de uma longa reunião envolvendo o setor dos transportes e comunicações em Sofala, a administração marítima, os marinheiros estrangeiros grevistas e o agente do rebocador. Se dentro de 5 dias após o encontro de hoje não for resolvido o assunto, a Procuradoria obviamente deverá encaminhar o assunto ao Tribunal de Trabalho Marítimo para que nós possamos ter o desfecho deste assunto. Foi ainda determinado nesta reunião que a logística destes marinheiros passa a ser da responsabilidade do agente a partir de hoje. Até a resolução deste assunto, estamos a falar da sexta-feira, o agente deve assumir as suas responsabilidades, que é de garantir ou de prover os víveres à tripulação para poder fazer com que estes sintam-se
acomodados. Face a este encontro, os marinheiros que estavam acampados na administração marítima desde ontem decidiram retornar ao rebocador. Estes continuam sem esperanças para reaverem os seus salários. Não estamos nada satisfeitos com o curso das negociações. A nossa maior preocupação é receber os nossos salários e passagem de regresso às nossas origens. Sempre há prazos, mas nada está sendo cumprido. Agora, vamos aguardar até na próxima sexta-feira, na esperança de ver o assunto ultrapassado e podermos retornar para junto das nossas famílias. A falta de cultura de prestação de contas pelos governos está a prejudicar os esforços globais tendentes a garantir maior acesso à educação no mundo. Essa é uma das principais constatações do relatório da Unesco apresentado ontem em Maputo. Num contexto em que a Unesco estima que 264 milhões de crianças e jovens não vão à escola em todo o mundo, a organização produziu um estudo para perceber as razões da violação deste direito básico. Denominado Relatório de Monitoramento da Educação Global 2017, o documento responsabiliza os governos pelos incumprimentos das metas globais comuns sobre acesso à educação. O relatório diz ser papel dos governos garantir que haja responsabilização dos vários atores pelos fracassos ou incumprimentos. A responsabilização é uma característica da boa governação, mas a responsabilização também deve ser percebida como um caminho a ser percorrido até o resultado final. A responsabilização deve iniciar com os governos. As recomendações agora centram-se mais nos governos, ainda que ao abrir um relatório dedicamos capítulos inteiros a escolas, a professores, a pais encarregados, ao setor privado e à sociedade. A responsabilização tem o seu início no governo, pois eles devem disponibilizar a educação a todos. Mas não é simplesmente colocar a educação na lei, devem aplicá-la, implementá-la. O relatório defende que, não obstante ser obrigação primeira dos governos garantir a responsabilização, esta deve ser partilhada por vários atores através de mecanismos claros de participação. Plano de educação com responsabilidades claras. Esta é a base para a responsabilização. Não podemos responsabilizar as pessoas se as pessoas não sabem quais são as suas responsabilidades. Para alocarmos as responsabilidades aos parceiros, devemos ter a transparência quanto à distribuição do orçamento. E esta transparência não pode ser verdadeira se não tivermos competências claras. E, mais uma vez, o papel da sociedade civil é importante. Segundo o relatório, uma forte regulamentação do setor, acompanhada de uma monitoria permanente, pode ajudar os governos a saber ajustar as suas necessidades e facilmente desenhar as suas políticas. Este estudo foi apresentado na presença dos ministros da Educação de Moçambique, Gana, Ruanda, África do Sul e outras entidades governativas e pertencentes a organizações que lidam com o setor. O governo considera que está na altura de se investir em mais fontes de energia, diferente das tradicionais. Com este investimento, tanto no setor público ou privado, poderá-se levar a energia para as regiões mais recônditas do país. Este posicionamento foi defendido na segunda conferência sobre energias renováveis. A conferência, que iniciou nesta segunda-feira em Maputo, tem por objetivo reunir empresas, promotores e decisores políticos para se debater sobre o contributo das energias renováveis para a eletrificação do país. A União Europeia considera que a energia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. A energia é fundamental não só para o crescimento econômico em todo o mundo, mas sobretudo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Moçambique tem cada vez mais necessidades de fornecer fontes de energia fiável à sua população em crescimento constante, de forma a poder prestar serviços básicos em áreas como a saúde e a educação e potenciar o seu poder econômico. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia considera que não se pode olhar somente para o potencial hidroelétrico e o gás natural para a produção de energia, sendo esta a altura de se potenciar outras áreas. A força do vento, a energia produzida a partir dos resíduos sólidos, a cana-de-açúcar, das florestas ou do sol, podem construir também o nosso mundo. São fontes com um potencial inestimável, capaz de levar energia a muitas regiões deste grande Moçambique e, de forma descentralizada, contribuir para a melhoria das condições de vida e das oportunidades de crescer a pobreza e de criação de Estados Moçambique.
Atualmente, somente 26% da população moçambicana tem acesso à energia elétrica. A meta é alcançar 100% de acesso à eletricidade até 2030. A conferência de 2 dias é organizada pela Associação Lusófona de Energias Renováveis. Convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. O mérito da nossa plataforma museu é que estamos a falar de uma plataforma magistralmente de conhecimento, não olhando para os acadêmicos que participam ou o nível de literacia só dos que participam, mas também os assuntos que têm vindo a debate, que vêm a rebalta através desta plataforma. Portanto, é um mosaico de pessoas que pensam e pessoas que trazem, portanto, determinantes e fatores que concorrem para dar maior competitividade à nossa economia e o seu respectivo desenvolvimento sustentável. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, à tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro.
De volta ao primeiro jornal, o Tribunal Supremo do Quênia abriu hoje uma sessão para ouvir argumentos do maior partido da oposição que defende o adiamento das eleições presidenciais previstas para amanhã. Faltando um dia para a realização das eleições marcadas por turbulência, o Tribunal Supremo do Quênia resolveu dar uma oportunidade ao maior partido da oposição para explicar por que as eleições presidenciais marcadas para esta quinta-feira não se devem realizar. O requerimento que foi submetido ao tribunal pela oposição já avançava que a Comissão Nacional de Eleições não está em condições de garantir eleições justas, transparentes e livres. O próprio chefe da Comissão Eleitoral, juntamente com Rosalina Combe, um dos membros da comissão, já haviam afirmado sua incapacidade de garantir eleições credíveis. Raila Odinga, o líder do maior partido da oposição, depois de ter retirado sua candidatura, convocou boicote geral do escrutínio pelo fato da Comissão Nacional de Eleições não ter aceito a reforma proposta pela oposição. Esta terça-feira, a polícia queniana disparou gás lacrimogéneo e tiros de aviso para dispersar pequenos grupos de manifestantes da oposição na baixa da capital, Nairobi. Segundo ativistas dos direitos humanos, a polícia queniana já matou 67 pessoas desde que foram anunciados os resultados das eleições de agosto. Sobe para 124 o número de mortes causados pela peste transmitida por ratos em Madagascar. Mais de 1000 pessoas estão infectadas pela bactéria capaz de matar em menos de 72 horas. Cresce o número de pessoas curadas, mas ao mesmo tempo aumenta o número de vítimas mortais da praga que assola Madagascar há sensivelmente 3 meses. Até agora, 124 pessoas já perderam a vida e 1.133 estão infectadas. A OMS já disponibilizou 1,2 milhão de doses de antibióticos para combater a epidemia, enquanto a Cruz Vermelha tem formado vários voluntários em matéria da prevenção. Tem sido frequente que Madagascar registre anualmente surto de epidemias desde 1980, entre os meses de abril e setembro. Porém, desta vez, há mais risco de haver muitas vítimas mortais, pois a praga se tem espalhado pelas zonas de maior concentração populacional. A bactéria de peste se desenvolve em ratos infectados por insectos que acabam contaminando as pessoas. Por sua vez, as pessoas transmitem a bactéria umas às outras através de tosse. A doença pode matar em menos de 72 horas quando não forem imediatamente tratadas. A União Desportiva de Songo pretende juntar a conquista de Moçambola Zap e a Taça de Moçambique de forma a fazer a dobradinha desta época. Para tal, os jogadores e a equipa técnica afinam a máquina para enfrentar o Costa de Sol próximo sábado na final da Taça de Moçambique. É a final da segunda maior competição de futebol do país, que marca o encerramento da época futebolística 2017. União Desportiva de Songo e Costa de Sol defrontam-se pela terceira vez esta temporada, depois de terem disputado a conquista do título do Moçambola Zap até a penúltima jornada. O campeão nacional, a União Desportiva de Songo, procura fazer a dobradinha e mostra-se confiante na vitória final, sábado, no Estádio Nacional do Zimpeto. Desde que garantimos o campeonato, né? Ganhamos o campeonato, o foco mesmo é ir à final e ganhar. Trabalhar mesmo para fazer a dobradinha. Eu acredito que tudo a correr bem, teremos uma oportunidade de fazer a dobradinha, mesmo porque também somos os vencedores da Taça de Moçambique e temos um título a defender. E para chegar a este jogo da final da Taça de Moçambique, foi fruto de muito trabalho, tal como reconhece o técnico, que assume que a equipa não pretende tirar o pé do acelerador. Independentemente de termos ganho agora, queremos ganhar mais e temos de ter um ciclo de vitórias, só assim é que nós tornamos grandes. E nós queremos estar escritos em letras bem garrafais na história desse clube e como tal, não podemos tirar o pé do acelerador. Ademais, os jogadores pretendem vencer para entrar nas competições africanas mais motivados, apelando ao apoio dos seus adeptos em todos os momentos. Nós também vamos tentar dar o melhor de nós. E a União Desportiva de Songo em si tem essa responsabilidade de poder fazer uma boa participação nas competições africanas. É continuarem a confiar na União Desportiva, que nós vamos trabalhar para ganhar o jogo. A União Desportiva de Songo vai representar o país na Liga dos Campeões Africanos e o Costa de Sol na Taça CAF, independentemente do resultado final.
E o Ferroviário de Maputo perdeu ontem com o Libol de Angola por 86-52 em jogo da quinta jornada da fase preliminar da Zona 6 da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em seniores masculinos. Diante do vice-campeão africano de clubes e atual campeão angolano, o Ferroviário de Maputo entrou determinado na quadra e controlou o primeiro quarto, etapa na qual venceu pelo parcial de 22-19. Rotulado neste tipo de competições, o Libolo dominou o segundo quarto, tendo saído a vencer ao intervalo por 42-31. O terceiro quarto revelou o poderio físico, atlético e competitivo dos angolanos, que venceram por 66-40. No quarto e último quarto, o Libolo voltou a estar melhor na quadra, sendo que no final do jogo vencia por 86-52. Durante, faltou-nos um bocadinho de experiência e pernas, posso sentir, para aguentar, nesse caso, o terceiro e o quarto, que foi mesmo derradeiro e muito importante para a ponta final. Há que trabalhar e melhorar para das próximas aguentar com essa carga. Tentamos dar o máximo de nós naquilo que foi a nossa preparação para esta competição. Não poderemos, contra factos não há argumentos, o Libol foi o mais forte, nós jogamos até onde podemos do ponto de vista físico, técnico e tático. Esta foi a terceira derrota do Ferroviário de Maputo na fase preliminar da Zona 6 da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em Sênior. Enquanto isso, o Ferroviário da Beira venceu o Harar City do Zimbábue por 86-71 em jogo a contar também para a quinta jornada da fase preliminar da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em seniores masculinos. Desfalcado do poste Elton Ubis, jogador que irá falhar os restantes jogos desta competição após lesão frente ao Interclube, o Ferroviário da Beira foi melhor no primeiro quarto, etapa na qual venceu por uma diferença de 4 pontos, ou seja, 24-20. No segundo quarto, os campeões nacionais evidenciaram maior esclarecimento ofensivo e mostraram-se agressivos a defender, sendo que no final desta etapa venciam por 12 pontos de diferença, ou seja, 52-35. Com capacidade de girar a bola e forte jogo interior, o Harar City deu luta no terceiro e quarto quartos. Ainda assim, o Ferroviário da Beira liderou a marcha do marcador. Os campeões nacionais controlaram estes dois períodos, tendo no final vencido por 86-71. A sensação é muito triste, né? Uma vez que nós todos fazemos parte da equipa, eu também faço parte da equipa, trabalhamos para tal, mas estando fora, consigo observar o jogo e dando alguns conselhos amigos, dar força, apoiar e que nunca desistam, né? As vitórias são sempre motivantes e o nosso objetivo é se ganhar jogo após jogo, ganhar ritmo para passar a outra fase. Estamos com meio caminho andado. Queremos continuar a trabalhar, encarar os 2 últimos jogos que faltam e manter o nosso objetivo e foco, que é a qualificação. O primeiro jornal fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã, na mesma hora. Esta vez 15 anos, somos todos Moçambique. Boa tarde.